qual que é o momento certo de montar uma escola de música? Acho que a gente poderia começar falando qual foi o nosso momento. E também tem um ponto. Não, o nosso momento eu nem acho que é um momento que é interessante para essa galera que vê. Não, então, mas o nosso momento foi engraçado porque muitos professores de música abrem uma escola de música como se fosse uma extensão ou uma continuação. Ah, cara, eu tô com muito aluno, vou abrir uma escola de música. Esse é o mais comum. E aí a gente cai no mito do empreendedor, né? Não se ele fizer toda a preparação antes. Se não se fizer, mas eu estou dizendo que normalmente o que acontece é isso. Ele acha mas eu acho que é o caminho natural que eu falaria. Porque o nosso caso, a gente abriu uma escola porque a gente foi chamado, né? Foi colocado contra a parede do a Berklee falou para a gente, para estar trazendo as audições para o Brasil e vocês estarem nos representando, vocês precisam ter uma escola de música. Mas, assim, a gente não pensou em ter uma escola de música. É porque a gente estava fazendo algo, nós estávamos vendendo DVD, estava ótimo, né? Estava ótimo, exatamente. Ótimo. E eu nunca quis entrar nessa parte gerencial, administrativa. E nunca pensou em ter algo físico, por conta dos valores. Físico. Não, e porque o virtual estava nadando de braçada, pioneiro. Não tinha sentido realmente pensar, eu vou abrir o físico porque vai ser melhor do que o virtual. Não. O mundo está fazendo uma outra tendência, né? Nós hoje acreditamos que a escola física é um excelente investimento. Sim. E você pode ter as duas coisas, é o que a gente tem. Mas é engraçado que nós não abrimos, apesar desse chamamento, nada nos foi garantido. Abra e você terá 30 alunos, né? Não Mas eu lembro que naquela época eu comecei um trabalho e nós já abrimos a escola com 30, 40 alunos. 30, isso. Mais ou menos? Sim. E ao ponto de que o ponto de virada a gente já tinha quase, né, cara? Um pouquinho a mais, né? A gente já tinha mais do que a gente estava quase chegando no ponto de virada ali. Ou seja, quando as despesas, elas equalizavam junto com a entrada das mensalidades, né? Eu hoje olho para professor de música que está aqui com a gente, quando eu acho que você está preparado para abrir uma escola de música. Na verdade, a preparação ela vem primeiro da vontade e de um número de alunos. Você não vai abrir uma escola de música do zero, né? Quando a gente abriu, o Matheus já tinha um número de alunos, sejam eles particulares, sejam eles em turma virtuais, sejam alunos dos DVDs. Ele já tinha uma galera que acompanharia ele para um espaço, caso ele abrisse. Então, eu acho que o professor de música que está com a sua agenda lotada, que já tem um número grande de alunos, ali ele começa a pensar em abrir uma escola. E aí, a partir do momento em que você já tem esse número de alunos, né, que já estão com você, que te seguem, a partir disso você precisa fazer um plano de negócios. Esse plano de negócios, o que é? É uma planilha que tem ali números, métricas. Quantos alunos, aonde você vai abrir, qual é o público que frequenta aquela região que você vai abrir, qual é o custo dos imóveis, dos aluguéis, na área que você quer abrir, qual que seria o custo da mensalidade para poder ser atrativo para aqueles alunos daquela região, quantos alunos eu preciso ter para pagar o custo fixo da empresa, enfim, um planejamento, que inclusive a gente tem um plano de negócio dentro da nossa formação, tá? A gente ensina sobre fazer o plano de negócios. Então, você fazendo um plano de negócio, você vai ter números, você vai ter fatos concretos para, a partir daí, pensar, isso é viável? Isso pode andar? Esse plano pode continuar ou não? Porque uma coisa é o mito do empreendedor, que é o livro que a gente sempre fala para a galera ler, né? Que a pessoa já está cheia de alunos, ela dá uma excelente aula, ela acredita que ela vai ter uma escola muito bem sucedida, cheia de alunos. Isso é um mito. É como se fosse uma extensão natural, né? Estou crescendo aqui com os meus alunos, agora eu preciso ter uma escola. Porque vai continuar com um crescimento expansivo natural, não Só que é a quando realidade. ele sai do lugarzinho dele, que ele tem todo o domínio, era no quintal da casa dele, eu não sei, ele passa para um lugar que agora tem um novo aluguel, que agora tem uma outra internet, vai ter que contratar uma pessoa para atender. Fazer atendimento, vai lidar com funcionário, vai lidar com o contrato de outros professores, porque para ele explorar mais as horas no ambiente, não pode ser só ele dando aula. Então, assim, ele vai lidar com coisas que ele não está preparado para lidar. Então, no mesmo momento em que você estiver fazendo esse plano de negócios, você começa a se instrumentalizar nas outras áreas, como fazendo a nossa formação.
Por quê? Lá tem tudo. Sim. Lá a gente fala de marketing, lá a gente fala como vender, como captar. A gente fala da mentalidade de um empreendedor, de um empresário, porque não tem como você abrir uma escola com uma mentalidade de professor. Porque senão eu já te digo, eu estou vendo o que está rolando na minha mentoria lá no Legacy. As pessoas não conseguem crescer. Elas contratam olhando para elas mesmas como professor, como elas foram tratadas nas outras empresas. Não é o correto. Você tem que ter a mentalidade correta para contratar. Você vai aprender lá como se posicionar, posicionamento, porque posicionamento também é uma coisa muito importante, porque é ali que você vai entender sobre valor, sobre percepção de valor. Então, você precisa ver isso tudo antes, entende? Vendo isso tudo, vendo que é concreto, estudando, aí sim você parte para fazer o aluguel da sua sala, ou da sua loja. E aí sim, eu acho que é um momento. É o mundo ideal. É o mundo ideal para abrir uma empresa. O que acontece na vida real é que você, na sua mentoria, pega donos de escola que já estão com o carro andando e quer trocar roda. Exato. Né? O Matheus fala sempre desse exemplo, eu acho muito engraçado. O carro está andando, a pessoa quer trocar a roda com o carro andando. E é verdade. Como, por exemplo, lá eu peguei uma escola e o cara chegou falando que a escola era uma escola lucrativa. E aí, ok, peguei os números. Peguei básico do básico, entrada e saída. Nem fiz coisa... Entrada e saída, e eu não entendi onde estava o lucro ali, não. Eu falei, me explica, porque eu não estou entendendo. Ele, aqui, olha isso aqui. Eu falei, não, mas não está nem lucrando. E teve mês que você ficou no prejuízo. O cara não sabia nem fazer uma análise de entrada e saída, entendeu? Por quê? Porque acha que é fácil. Está entrando, vão gastar, vão fazer, vão pagar... Contrata professor de forma errada. Quando eu olhei para ele, falei, cara, você só tem um jeito você só tem 2 formas de não fechar a sua empresa nos próximos 3 meses. Ou você aumenta a mensalidade, ou você muda o tipo de contrato com seus professores. Ou os dois. Ou os dois, e ele fez os dois. Muito bom. Entendeu? E aí tiveram alguns professores que não aceitaram, que foram embora. E alunos que são alunos, ele não aumentou para aqueles alunos, mas para os novos, que estavam entrando já com preço novo, e o ano que vem ele vai praticar esse valor com os antigos. O dono de escola precisa entender que escola de música não é sindicato. Exatamente, gente, porque pelo amor de Deus. O cara quer fazer escola de música, 50% é para o professor, 50% é para a escola. Na cabeça dele, ele está dizendo, pô, a escola está ficando com 50% do dinheiro que está entrando e o professor está ficando com 50%. Não, nem é. Eu peguei um caso de 60% do professor. Porque na região é assim que faz... Porque a prática local é 60% para o professor. Deve Aí ter eu muito falei para sindicato ele, lá, né? eu falei para ele assim, olha, vamos lá. Eu tenho uma notícia para te dar, tá preparado? Ele, tava ele e a esposa. Ele falou, olha, você não é dono, você é empregado dos seus funcionários. Porque os 60% deles vão para eles, para a vida deles. Os seus 40% não são seus. São para pagar todo o custo. Se sobrar 2 ou 3% para você, ou muito. Então, você é o único prejudicado aqui, porque você está trabalhando para eles. Quando ele foi ver mesmo, ele falou, cara, cometi o maior erro da minha vida. E agora, para mudar, é devagar, mas sendo consistente nas decisões. Vai ter algumas perdas no meio do caminho, mas vai continuar saudável, né?